Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje, aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente está com mais um sedã compacto. E dessa vez, a gente está com um Toyota, né? O Toyota Etios na versão X Plus. Esse carro aqui tem motor 1.5 e câmbio automático de 4 marchas. E tá aí, meio esquecido pela Toyota, agora que chegou o Yaris, né? Que veio tomar boa parte do mercado dele. Então nesse vídeo hoje, a gente vai conhecer um pouco mais do carro e responder uma pergunta. Será que vale a pena investir R$5.000 a mais e sair com o Yaris com motor 1.5 e câmbio CVT? Ou será que esse carro atende muito bem? Bora lá! What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed. E por baixo do capô aqui do Etios Sedan, você só encontra o motor 1.5, diferentemente da versão hatch, que além do 1.5 também tem o motor 1.3. Falando sobre transmissão, ele tem tanto a transmissão manual de 6 marchas, que foi novidade depois do último facelift, antes ele tinha uma manual de 5 marchas, e também o câmbio automático de 4 marchas. Lembrando que antes do facelift ele também não tinha opção de câmbio automático. O câmbio automático que colocaram aqui é o mesmo câmbio automático que equipava os Corollas da última geração. É um câmbio bem resistente, um câmbio com trocas suaves, mas que não ficou muito legal nesse carro. Eles colocaram uma relação de marcha que ficou um pouco longa demais e acaba dando uma impressão de pouca força na cidade, você não consegue fazer as trocas de forma tão boas porque ele fica puxando demais as marchas. Como um todo, eu acho que na estrada deve ser sensacional, o carro coloca a quarta e vai sem problema, mas na cidade ele sofreu um pouquinho por conta disso. E falando sobre números, esse motor tem 107 cavalos no etanol e 102 na gasolina. No torque, ele tem 14,3 e 14,7 no etanol e na gasolina e etanol, respectivamente. É um motor com uma potência e um torque um pouco baixos, mas é um motor esperto em baixa rotação, ele já tem tudo que você espera de motor moderno, tem comando variável, não precisa do tanquinho de partida fria. Então, apesar de ser um motor fraco, né, pensando em torque e potência, ele é um carro de apenas 970 kg, bem mais leve do que a concorrência. Então, acho que é um resultado bem satisfatório aqui para o Etios. E partindo para o interior aqui do Etios, ele é um carro que já foi muito criticado na última geração por causa do painel dele, mas eu sinceramente acho que ele ficou bem bacana agora nessa geração. Ele continua sendo um painel central ali, né, aquele painel um pouco polêmico, mas é um painel com visual bem mais bacana. Ele tem uma telinha ali de TFT de 4,7 polegadas, então tem como 4,3, perdão, e que mostra todas as informações ali no painel. Mostra velocidade, tem um conta-giros bem bacaninha, computador de bordo super completo. Então é um carro que aqui dentro, hoje, ele não incomoda mais a mim no visual, igual incomodava antes do facelift. Tem todo esse painel aqui em black piano, tem as 4 saídas de ar, só que lembrando que tem as 2 do canto e as 2 do meio fica aqui à direita do som. Tem um som que também vem de série, ele não é uma central multimídia, né? É só um som com Bluetooth, mas que atende muito bem. Além disso, ele tem todos os controles aqui no volante, vidro elétrico dianteiro e traseiro, trava elétrica, tem também os retrovisores elétricos e tem também aqui o controle de tração. Uma crítica que muitas pessoas fazem ao Etios é que ele economiza com algumas coisas. E apesar dele ter, por exemplo, o acabamento na porta de tecido, você pode perceber que é um tecido bem gostoso, tem umas texturas bem legais. Ele é um carro que falta alguns detalhes. Então, por exemplo, a abertura do capô é feita numa alcinha que parece um afogador de carro carburado. E na hora que você puxa, o painel vem todo junto com a peça. Então, por mais que ele não seja hoje um carro tosco, igual era na última geração, ele realmente já tem um visual bem bacana aqui dentro, ele ainda deve em alguns detalhes. Mas o lugar do motorista realmente não é o ponto principal desse carro. Você consegue ter ajuste do banco, consegue ter ajuste do volante, mas o lugar onde o Etios realmente brilha é aqui no banco traseiro. Ele é um carro com um espaço sensacional, muito bom mesmo. Você senta aqui no banco traseiro e o espaço da sua perna tem aqui 8 dedos meus. É um espaço muito grande, aqui embaixo da perna também, embaixo do banco, excelente, mesmo estando no banco na posição mais baixa. Sentado aqui no meio do banco, na posição do meio também excelente, tem cinto de 3 pontos, tem
encosto de cabeça e tem um túnel muito baixo aqui no meio. Então, apesar de não ser um carro largo, o Etios não é um carro com dimensões muito grandes aqui por dentro, ele consegue levar os 5 passageiros aqui com total conforto. Talvez a minha principal crítica aqui no Etios seja exatamente o banco. Por conta desses, apesar dele ter esse espaço muito bom, ele tem um assento que não é muito inclinado e um banco aqui atrás que é muito inclinado, ele é quase reto. Então acaba que a sua posição aqui de trás não é tão boa igual dos motoristas, que vão muito, do motorista do passageiro dianteiro, que vai muito bem no carro. Falando um pouco sobre a segurança aqui do banco de trás, ele, como eu tinha dito, né, ele tem cinto de 3 pontos, tem encosto de cabeça e tem também o Isofix. Passando aqui para a traseira do carro, talvez seja o ponto com o visual mais polêmico assim, do Etios, né? Muitas pessoas não gostam desse visual, eu também não sou muito fã. A chave dele também é uma chave muito simples, você tem o destravamento da porta, travamento, aqui do outro lado a logo, não é uma chave reta, né? É uma chave dentada. E a abertura do porta-mala pode ser feito tanto pelo interior do carro quanto pela chave. Ele não tem botão, ele não tem botão tanto na chave, tanto na tampa traseira. O espaço do porta-mala é excelente. São 562 litros de porta-mala, uma litragem muito boa e um porta-mala que tem um acesso relativamente bom, muito fundo, muito bom de acessar. Talvez um dos poucos, porém, seja exatamente o pescoço de ganso, que atrapalha um pouquinho, mas também não é dos piores, já que ele fica bem rente aqui na caixa de roda e essa parte aqui de cima do porta-mala dele realmente não é muito bem aproveitada. Ele não é quadradinho igual a maioria dos carros sedãs um pouco superiores. Falando sobre o acabamento do porta-mala, todo encarpetado, com plástico aqui para proteção para a entrada de malas. E aqui por trás também um carpete bem tosco, mas é fechado, né? Você não tem um metal aparente. Lembrando que o Etios era um carro muito criticado na época do lançamento por pecar em alguns detalhes de acabamento, como por exemplo a pintura dentro do cofre do motor. Então pessoal, depois de conhecer o Etios aqui pelo exterior, chegou a hora de sentar aqui no banco do motorista e dar as nossas impressões ao volante. Então bora lá ligar o carro. E logo aqui na saída, vou dar umas voltinhas aqui nessa praça que a gente tá. E a direção com certeza é um ponto positivo desse carro. Ela não é uma direção leve, eu acho que inclusive ela não vai agradar a todos por conta disso. Mas ela é uma direção extremamente responsiva. Ela não é aquela direção que você vira e ela vai de uma vez, pelo contrário, é uma direção muito focada para o conforto, mas você tem um feedback muito legal do carro. Você passando em buraco, ela não bate direto em você, mas ao mesmo tempo você sente que realmente está acontecendo alguma coisa estranha. Isso também chama atenção para a suspensão. Ela é uma suspensão um pouco mais firminha, mas extremamente confortável. Eu acho que os carros como um todo, né, esses compactos, estão conseguindo um acerto muito legal de suspensão, coisa que antes era mais exclusiva dos carros, dos sedãs médios, agora desde os carros de entrada você consegue. E acelerador também, outro ponto que me agradou bastante nesse carro, ele tem uma resposta legal. Freio também bem dosado, você consegue frear o quanto você quer, sem aquelas freadas bruscas de carro automático. Mas como um todo, assim, dirigir o carro é muito bom. Talvez um dos poréns dele seja o câmbio. Esse câmbio de 4 marchas não casou muito bem com esse motor 1.5. Como eu tinha comentado, né, as relações ficaram muito longas. E na cidade, por exemplo, olha, eu tô aqui a 40 km por hora, ele está segurando o giro ali a 2.000 RPM. Uma rotação que não seria necessária para esse carro. Mas como ele tem só 4 marchas, se ele trocasse de marcha, a rotação ficaria muito baixa. Aqui, mais uma vez, na subidinha, ele foi fazer a troca, chegando lá vamos lá, a gente já está a 3.000 RPM, ele fez a troca. Então, isso consequentemente não ajuda muito o consumo do carro. Enquanto, antes da gente fazer o teste, né, a gente veio dirigindo ele da Pampulha até o Vila da Serra, para quem conhece Belo Horizonte. Foram cerca de 20 km e o carro fez um consumo
bem ruim, ficou ali por volta dos 3 km por litro abastecido com etanol. Então, definitivamente esse motor 1.5 que tem um consumo bem razoável na versão manual, aqui no câmbio automático acaba sofrendo um pouco e sendo até meio decepcionante em relação ao consumo. Lembrando que a gente estava com o ar-condicionado ligado. Mas apesar desses pormenores na relação do dia a dia com o câmbio, durante o facelift esse carro recebeu várias atualizações do motor que foram muito bem-vindas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. E sempre que se lança um facelift de um carro, muita gente fica se perguntando, o que será que mudou? E aqui no caso do Etios, uma coisa está na cara, literalmente, que foi a frente do carro. Ele recebeu um novo para-choque, com uns detalhes bem interessantes aqui que imitam fibra de carbono. Ficou com um visual um pouco mais jovem, um pouco mais moderno, e perdeu um pouco aquela cara de carro indiano que ele tinha, que não agradava muita gente. Mas a diferença principal do Etios não foi aqui no visual. A principal diferença foi aqui por baixo do capô. Além de receber um câmbio automático, igual que eu tinha comentado agora há pouco, ele também teve uma grande diferença no motor em si. Tanto o motor 1.3 quanto o motor 1.5 tiveram uma atualização e ganharam uma potência bem bacana. No caso aqui do 1.5 foram 10 cavalos. É uma diferença muito grande, pensando que foram mudanças até pequenas. O que a Toyota mudou nesse motor? Agora ele tem variação de fase, tanto na admissão quanto no escape. Mudou um pouquinho a taxa de compressão, mudou um pouquinho ali também o coletor. E também teve várias mudanças menores lá dentro que fizeram a redução de atrito com o motor no todo. E além do que você vê aqui na frente, ele também teve algumas pequenas diferenças no visual na traseira, mas o maior de todo foi o interior, né, que como eu tinha dito, teve uma remodelação total e agora recebe um painel de TFT de 4,3 polegadas. E falando um pouco mais, além dessa mudança de visual que ele teve no facelift, a Toyota também teve uma mudança nas versões desse carro. Depois que o Yaris foi lançado, agora o Etios Sedan ele só é oferecido em duas versões, a X e a X Plus, as duas tanto com câmbio automático quanto com câmbio manual. Então ele ficou um carro muito mais sucinto, né, uma linha muito mais sucinta, com menos opções, mas ainda assim é um carro que vem bem equipadinho. Pois então, esse novo painel do Etios realmente faz a convivência aqui no interior do carro ficar muito melhor. Além dele ser muito mais bonito do que a versão antiga, que era muito criticada, ele também ficou com uma usabilidade bem melhor. Antes, dependendo do ângulo, você não conseguia ver direito o conta-giros do carro. Dependendo da luz, também atrapalhava um pouco. Mas com essa telinha de TFT nova, ficou sensacional. Eu, pessoalmente, gosto desse painel do jeito que ele está aqui, com um velocímetro bem grande digital no centro. Eu já tive 2 C4s, então é uma coisa que eu já estou acostumado e que, inclusive, eu sinto falta em outros carros. Definitivamente não é um ponto que eu critico dele. E também nessa versão, né, antes ele tinha o conta-giros na parte de baixo, agora o conta-giros fica ali do lado do velocímetro, junto com o computador de bordo. Ele tem várias funções, você pode colocar ali falando sobre consumo, você pode falar sobre avisos do carro, pode ser o conta-giros mesmo, e fica com um visual bem bacana, né? Ele é todo iluminado de azul, então dá um visual um pouco mais moderno aqui pro interior do Etios, que se for tirar essa telinha, ele é um visual de um carro um pouco mais antigo. Lembrando que o Etios é um projeto indiano da Toyota. Ele era um carro mais simples lá na Índia, né? Ele recebeu algumas modificações estruturais, de motor, de mecânica como um todo aqui pro Brasil, e se tornou um carro bem melhor do que ele é lá na Índia. Mas ainda assim, ele ainda deixa algumas partes dessa simplicidade indiana durante a convivência com o carro. E apesar de ter recebido essa simplificação na linha, né, nessa última atualização, o Etios é um carro que continua bem equipado. E um bom exemplo disso é o piloto automático. É bem complicado, é bem difícil você ver um carro dessa categoria que tenha piloto automático, e o Etios aqui nessa versão X Plus tem esse piloto automático que é um grande quebra-galho na hora que você está na estrada. Mas apesar de ter esse piloto automático, ele ainda deve em alguns detalhes, como por exemplo a central multimídia, que não vem nesse carro, só pode ser instalada mesmo na concessionária. Lembrando que antes dessa reformulação na linha, o Etios podia vir com a central multimídia de série nas versões mais completas, né? Esse carro tinha inclusive a versão Platinum, que era a completona, realmente a top de linha. E um dos pontos positivos aqui do Etios é a ergonomia. Aqui no banco dianteiro ele tem configuração de altura do volante, configuração de altura do banco, da inclinação do encosto. Tem aqui o apoio central aqui para o braço também, que em carro automático é um bom quebra-galho.
E, inclusive, vendo essa convivência aqui com o Etios ser tão boa, o desempenho do motor que é honesto, apesar de, em certos momentos, decepcionar um pouco em subida, igual eu estou aqui, por exemplo. E isso me deixa muito em dúvida, querendo conhecer o Yaris, que tem tanto na versão 1.3 quanto na versão 1.5, o câmbio automático CVT, que é diferente desse câmbio automático aqui com conversor de torque e 4 marchas. Fico bem curioso para saber qual é a diferença entre os dois carros e se realmente essa estratégia da Toyota de baratear de tirar as versões de topo do Etios para não canibalizar as vendas do Yaris realmente faz sentido ou se os dois carros poderiam coexistir sem problema. Bom, e depois de dar essa nossa voltinha aqui no Toyota Etios X Plus, chegou a hora de dar os nossos pontos positivos e negativos desse sedã da Toyota que está aí um pouco ofuscado pelo novo irmão que chegou. E eu diria que esse carro tem 2 pontos positivos. O primeiro é inegável, é o espaço. O espaço traseiro desse carro é excelente, tanto lateral, inclusive o passageiro do meio fica muito bem. Ele tem coisa de cabeça, ele tem cinto de 3 pontos, ele tem um túnel bem baixinho, porta-mala também muito grande, inclusive maior do que Cronos e Virtus. Então um carro que definitivamente, se você precisa de espaço, é uma boa opção para você. E o segundo ponto positivo são os equipamentos. Esse aqui, hoje em dia, é a versão mais completa do Etios, mas ele na verdade é uma versão intermediária e é um carro muito bem equipado. Você tem airbag, ABS, tem o Isofix, escolha de cabeça para as 3 pessoas, cinto de 3 pontos, controle de tração, controle de estabilidade, controle de cruzeiro, um painel digital. Então é um carrinho que, tirando ali a central multimídia e o sensor de estacionamento, ele tem tudo que você espera. Mas também, nenhum carro é perfeito, né? E o Etios, com certeza, não é. Ele tem alguns defeitos que incomodam um pouco na convivência do dia a dia. O primeiro é o câmbio. É legal ter a opção de câmbio automático nesse carro, uma novidade, né? Mas de qualquer forma, não é um câmbio que casou muito bem com esse motor. As relações muito longas, ele não é tão suave, às vezes você sente que ele segura um pouco as marchas. Bom, não é um carro muito legal de conviver no dia a dia por conta do câmbio. O segundo ponto negativo tem muito a ver com o câmbio também, que é o consumo. O Etios 1.5 manual não é um carro que bebe muito, mas aqui com esse câmbio automático de 4 marchas, ele acabou sendo bem beberrão, uma coisa até que me assustou um pouco. Durante essa nossa voltinha aqui, a gente estava com um consumo de 7 km por litro, e durante essa volta ele caiu ainda mais, a gente está com um consumo agora de 6 km por litro no etanol. Então é um carro que vai acabar custando um pouco caro para o seu bolso por conta do combustível e também custando um pouco caro para o seu bolso na hora da compra. Esse carro hoje está custando R$63 mil, a gente está aqui no final de agosto, então é um carro caro pelo que ele oferece, né? Ainda mais pensando que o novo irmão dele, o Yaris, está custando 5 mil a mais, eu acho que talvez valha a pena ter esse investimento um pouco maior e sair com um carro novo, com um carro tão espaçoso quanto esse e até um pouco mais completo. Mas como um todo, acho que o Etios é um carro que atende muito bem quem procura um carro confiável, um carro de manutenção simples. Lembrando que esse aqui é um Toyota. Você tem uma rede de concessionárias sensacional por todo o Brasil. Então é um carro que ainda tem seus porquês. Mas talvez a minha única dica seria ir pelo câmbio manual e não pelo automático. Então pessoal, essa foi a nossa avaliação aqui do Etios X Plus Sedan 1.5 automático. E aqui ao lado da nossa amiga aqui que decidiu participar também das nossas gravações, quero bater um papo com vocês nos comentários. Vocês já dirigiram esse Etios automático? O que vocês acham do carro? Vocês concordam comigo que o investimento de 5 mil a mais para o Yaris realmente vale a pena? Quero saber isso de vocês e vamos bater um papo bem legal aqui nos comentários. E além disso, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, dar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal e espero ver vocês em breve aqui em mais um vídeo do Drive On. Tchau, tchau! Honey, I'm a perfect day.